Olá, meus amigos, tudo bem? A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar trazendo um assunto edificante ao seu coração. Amém? Hoje nós estaremos abordando um assunto muito importante, um assunto na qual eu vejo muita gente caindo, frustrando, muitas pessoas desistindo, fracassando, porque ela não entende o que? O propósito. Amém? Tem uma frase que eu quero abordar como frase chave deste assunto, a qual vamos conversar, que diz assim: só entende o propósito quem suporta o processo. Amém? Graças a Deus por isso. Eu estava nessa madrugada refletindo na minha cama, conversando com Deus, e estava passando na minha mente um monte de informação, e eu estava simplesmente refletindo em questão ao propósito e o processo que eu venho passando. E ali eu estava construindo na minha mente, basicamente uma linha do tempo, e na qual eu falei: Senhor, eu quero falar isso com as pessoas, eu quero trazer um pouco do meu testemunho, um pouco da minha trajetória até aqui, que vai cair muito bem, que vai ser muito edificante para a vida das pessoas. E o Senhor ministrou no meu coração que ainda não era tempo. O meu propósito ainda está em curso, o meu processo ainda está em andamento e tem muita coisa ainda para acontecer para que eu possa falar por completo. Então eu falei: glórias a Deus por isso. E veio o nome de um homem, veio o nome de um personagem na qual eu acredito que todos nós conhecemos, e passou a linha do tempo da vida dele todinha na minha mente, e eu fui edificado, e eu falei assim: glórias a Deus, e eu vou compartilhar com os meus irmãos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre José. Olha só como encaixa muito bem essa frase na vida de José: só entende o propósito quem suporta o processo. Amém? Só quem suporta o processo, ele vive de fato o propósito de Deus, meus amados. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala a respeito de José, a gente volta lá para o início da vida de José, quando ele era garoto, quando ele era menor de idade. E a primeira coisa que Deus trouxe no coração daquele jovem foi o quê? Sonho. Você tem sonhos da parte de Deus? Você tem ouvido Deus falar coisas extraordinárias sobre o seu futuro para você? Se você já ouviu Deus falar contigo, se Deus já te mostrou, alguns resultados futuros que Ele vai te levar a adquirir, glórias a Deus, sinta-se privilegiado, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, porque isso é maravilhoso. Agora, se a resposta é não, eu não tive ainda, não obtive ainda esse conhecimento, não obtive esse alinhamento com o Senhor, simplesmente eu não tenho essa intimidade profunda do Senhor ainda falar comigo a esse ponto. Então eu quero te encorajar nessa tarde, neste momento que você está ouvindo essas palavras. Ei, ainda dá tempo. Dá tempo do quê? De você construir um relacionamento com Deus a ponto de você viver e vivenciar as mesmas coisas que José, Davi, Paulo, Pedro, entre outras pessoas que construíram uma história maravilhosa, suportaram ali o processo, porque eles acreditaram no propósito. Então, meus amados, a fé é você acreditar naquilo que você não está enxergando de imediato, mas você acredita que Deus já construiu essa trajetória, Deus já construiu esse propósito, esse processo e a vitória na sua vida. Amém? Então, quando Deus trouxe o sonho na vida de José, era um sonho alto, não era coisa baixa, era um sonho de liderança, era um sonho de alto posto, a qual os teus irmãos e até os teus pais se prostrariam diante daquilo que Deus faria na vida de José. E eu fico perguntando, será que se Deus mostrasse todo o processo para José, será que o desfecho dessa história seria o mesmo que está registrado na palavra? Eu acredito que não, porque nosso Deus, ele tem as melhores formas de trabalhar na minha e na tua vida. Nosso Deus, ele é tão perfeito que ele sabe o que ele pode ou o que ele não pode compartilhar com você. Ele sabe o que vai ser bom e o que não vai ser bom compartilhar com você. Sabe, agora algo que a gente tem que tirar desse desfecho, algo muito importante, é a questão de acreditarmos. Sabe por quê? Quando você acredita naquilo que Deus traça na sua vida, daquela linha, daquele processo, daquele propósito, você tem que acreditar que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Deus não tem plano B. O plano de Deus, ele é único na tua vida.
Porque Deus é perfeito, Ele não precisa de escapatória. Ele não precisa de outras alternativas para te abençoar. Nosso Deus, Ele sabe tudo que é de melhor para acontecer na tua vida. Então, quando a gente entende que a história minha e tua já está escrita, já está registrada, já tem existência perante esse Deus que é atemporal, Ele está fora do tempo, Ele está fora da matéria, ou seja, Ele tem um domínio sobre qualquer momento da história humana, inclusive da sua vida. Então José, meus amados, quando ele acreditou nos sonhos de Deus, para os teus irmãos e para os teus pais era loucura. Você já pode compartilhar um sonho que Deus te deu, que cresceu no teu coração e você tem certeza que veio da parte de Deus este sonho e as pessoas desacreditam de você? Você já pode compartilhar algo que Deus mostrou para você que vai fazer na sua vida e quando você conta para uma pessoa, imediatamente cresce uma incredulidade na pessoa e acha que você está meio voado, meio atrapalhado? Se já aconteceu com você, fique tranquilo, você não é o primeiro nem será o último. Porque Deus, meus amados, Ele trabalha de uma forma tão sobrenatural na vida das pessoas que Ele já fala, o próprio nome, sobrenatural, ou seja, não é natural. Então, para você acreditar no sobrenatural, você tem que sair do natural, ou seja, não é o físico, não é o terreno, não é a matéria. Entende? O que Deus está falando com você e tratando com você se trata de algo superior. É além da matéria, é além do terrestre. Amém? Então, quando José acreditou, eu vou falar um pouco da linha do tempo dele aqui, ele acreditou no sonho, ele não duvidou. Esse é o segredo, meus amados, no início, no princípio da sua trajetória com Deus. É crer sem duvidar no coração. É acreditar na palavra de Deus sem um resquício de dúvida. Porque a gente vê que Satanás, quando estava tentando Jesus ali no monte, no deserto, a gente vê claramente que Satanás usava da própria palavra para tentar contrariar com meias verdades Jesus Cristo. Ele tentava fazer pontos de dúvida, será para Jesus Cristo, mas Jesus sempre, dentro da palavra e do centro da vontade de Deus, ele respondia com a palavra, porque ele cria no Deus a qual ele servia. Ele veio como servo ao mundo, meus amados, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus, ele se despiu da sua grandeza e se tornou servo. Ele tinha que prestar contas para Deus sobre o seu processo. Ele tinha que suportar todas as coisas aqui, nesse processo de vida que ele tinha, para viver o propósito porque ele veio ao mundo. E ele atingiu o seu objetivo, porque ele acreditou. Ele sabia o alvo que estava direcionado à vida dele. Então a pergunta que eu faço para você hoje, você tem a certeza do alvo que Deus criou para a sua vida? Você está suportando esse processo para você poder viver o propósito da sua vida? Porque eu vejo muitas pessoas que estão caindo na fé, que estão desistindo do seu ministério, que estão desistindo do seu chamado, porque não estão suportando o processo. E a gente só passa a sucumbir na fé e sucumbir no processo, meus amados, quando a gente deixa entrar no nosso coração a dúvida, a incredulidade, as incertezas, a falta de paciência. E Deus, antes mesmo de nos iniciar nesse processo, eu tenho a total certeza que Ele nos encoraja, que Ele traz para nós a estrutura, as ferramentas, os alicerces para suportarmos o objetivo. Ele não fala o que você vai passar, com toda certeza Ele não fala. Ele não disse para mim, Ele não disse para José, Ele não disse para Paulo. E com certeza para você Ele também não vai dizer todo o processo que você vai passar. Mas uma garantia Ele dá para você. Seja fiel, confia, porque eu estou contigo. E José, meus amados, depois do sonho, iniciou o processo na vida dele. Até onde José suportaria? A gente vê que de um menino sonhador, ele passou a ser agora invejado pelos teus irmãos. Os teus irmãos agora projetaram matar o seu próprio irmão. Por causa do quê? Da inveja. E a gente vê que ali Rúben ali não queria matar o menino e eles preferiram jogar o menino numa cova e logo ele foi vendido aos mercadores que estavam passando por ali. Agora o menino que era amado pelo seu pai, e a palavra enfatiza que ele era muito amado pelo seu pai, a ponto do pai fazer vestes lindas e maravilhosas, exclusivas para José. Era um menino na qual a gente vê já a trajetória, a questão da mãe também, tem muito contexto, mas eu não quero enfatizar sobre isso, mas José era amado. E José agora passou a ser abandonado, esquecido, traído,
simplesmente porque ele sonhou alto. E o sonho nem era dele, o sonho foi o Deus Todo-Poderoso que colocou dentro dele. Eu quero te falar algo, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora. Os sonhos de Deus que está dentro de você é para te abençoar, mas pertence a Deus. A palavra de Deus diz que tanto o querer quanto o efetuar pertence a Deus. Se Ele colocou um sonho dentro de você, ei, vai fundo, não desista. Não deixe as circunstâncias roubar a sua fé, roubar ali o seu ânimo de continuar caminhando, vivendo agora, suportando esse processo, para que você alcance os resultados do seu propósito de vida. Deus não cria um ser humano à toa, todas as pessoas têm um propósito nessa terra, mas nem todos vivem o seu propósito. Nem todos pagam um preço devido do processo para alcançar a excelência e não deixar uma riqueza, mas sim um legado. Você pode ver que esses grandes homens e mulheres que deixaram as suas vidas marcadas para a história, a grande maioria deles não deixaram riqueza, ouro, fama, não. Deixaram um legado, uma história de honra. Deus fez questão de honrar estes homens aqui porque eles foram fiéis. Então não basta acertar o alvo, pessoal, tem que atingir o objetivo. Independente do que você venha passar nessa vida, as circunstâncias, tenha foco, olhe, mire, vai em direção, acerte o alvo que Deus trajetou para você. Não permita que ninguém mude a sua direção. Ei, não permita que o seu foco seja tirado de ti. Você pode, você é capaz, porque você tem um Deus que está do teu lado e nunca vai te abandonar. José, ele tinha um fundamento nele, a confiança. E depois, a gente vê que no desfecho dessa história ele foi vendido como escravo. E a gente vê que José, de um estágio da vida dele, ele só começou a descer. Cada vez ele descia mais. E a gente vê, meus amados, que para com Deus, a palavra é enfática a respeito disso. O menor é maior para Deus. O fraco é o forte para Deus. A história, meus amados, para com Deus é diferente do que o mundo prega para nós. O mundo prega que nós temos que ter sucesso, fama, temos que ser altos, temos que ser enxergados pela humanidade, nós temos que ser pessoas influentes, pessoas ricas, abastadas. De fato, para a nossa carne isso é tudo maravilhoso. Mas a partir do momento que nós não aprendemos a perder para ganhar, a gente nunca vai dar o devido valor. E a gente vê que Deus faz questão de tratar isso no homem. José era de uma família boa. José era de uma linhagem prometida. E a gente vê que ele começa a descer. E cada vez ele vai descendo mais. Agora ele está preso, cativo. Um menino, um jovem, que não cometeu crime algum. Agora ele foi traído pelos irmãos. Era para ele ter morrido, mas Deus tinha um propósito em tudo isso que aconteceu. Deus quis que fosse assim. Agora lá dentro da cadeia, dentro da prisão, o espírito de excelência de Deus estava em José. Eu quero te fazer uma pergunta. O espírito de excelência do Senhor está em você? Você tem um espírito de excelência de Deus dentro de você? Aonde você põe a mão, você abençoa? Aonde você pisa a planta dos teus pés, você traz luz? Na roda de independente de quem seja, que você se ajunte, você fala de Deus, do amor de Deus, você leva esperança para as pessoas. O que você faz do teu tempo, da sua vida? José tinha um espírito de excelência e a palavra é enfática a respeito disso. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E nisso ele foi notado. Nisso, ele passou a trabalhar dentro da prisão. Após isso, ele foi enxergado e foi vendido novamente, mas agora para a casa de Potifar. E ali ele começou a trabalhar e o espírito de excelência continuou atuando através dele. Porém, o inimigo sempre vai levantar situações para nos derrubar. Sempre vai existir controvérsias, sempre vai existir empecilhos, e tudo isso não é para a morte, sim para a vida. Porque o propósito de Deus está ativo na sua vida e na minha vida. Deus, ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. E José entendia isso, por isso que ele não se corrompeu. José sabia que ele não poderia sair do seu propósito, do seu chamado. Ele entendeu que tudo cooperava para um bem maior. Ele entendeu que tudo o que estava acontecendo na vida dele, Deus, o Deus de Israel, o Deus de seus pais, de seus avós, estava com ele.
Tudo que ele tinha aprendido no passado, que os avós, os pais passaram adiante, ele estava colocando em prática. E a pergunta para mim hoje, você está colocando em prática o que você aprende através da palavra de Deus? Ou você simplesmente ouve, entende, mas não guarda no coração e não obedece com a mente? Lembra da parábola que Jesus fala do solo? Será que nós temos sido um solo rochoso? Recebe com alegria a palavra, entende a palavra, mas logo se esquece, pelo que o mundo traz de entretenimento, pelo que o mundo traz de oportunidades, que acaba ofuscando e roubando o nosso objetivo. José não deixou isso acontecer com ele, porque a palavra de Deus diz que agora a mulher de Potifar, que com toda certeza era uma mulher linda, bonita, chamativa, com certeza, morava ali dentro do palácio, ela agora cobiça aquele homem, deseja obter aquele homem. E José, ele foge de todas as maneiras, ele resiste o mal, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode, o que é dele e o que não é dele, que existe um Deus Todo-Poderoso que está com os olhos fitados nele, e jamais ele poderia decepcionar o seu Deus. E a sua integridade, a sua honestidade, aquilo que foi construído há tanto tempo, ele não perderia por nada. E ele foge, ele escapa daquela mulher, e aquela mulher trama contra ele, e mais uma vez José desce para a prisão de novo. E a palavra de Deus diz que ali novamente, para os olhos dos homens, ele teve um reset, voltou tudo de novo. Será que José tinha ou não tinha condições psicológicas de ficar triste, cabisbaixo, se vitimizar, lamentar, murmurar? Não é o que mais acontece entre nós? Não é uma das atitudes mais comuns entre o povo de Deus quando tudo não sai como nós queremos? A gente fica se questionando, fica se lamentando, fica choramingando pelos cantos, Deus me esqueceu, Deus não está comigo, falando um monte de besteira. Que na verdade a palavra diz, enfatiza com toda a força que Deus nunca nos abandonou. Ainda que uma mãe, que é o maior amor que existe no planeta Terra, amor de uma mãe para um filho, ainda que isso aconteça, de uma mãe abandonar o seu filho, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então é impossível. Então por que você fica se lamentando? Por que você fica trazendo para a sua mente tipo de pensamento que é destrutivo e não construtivo? Então a palavra é clara. Hoje eu quero trazer ao seu coração: confia no Senhor. Você precisa colocar a tua confiança a ponto dela ser inabalável. Não é circunstâncias que tem que te moldar para você cair, desistir, mas as circunstâncias têm que fazer com que você eleve ainda mais a tua comunhão com Deus. Eleve ainda mais o crescimento da tua fé, porque o teu objetivo é alcançar aquilo que Deus já criou ao teu respeito. E entenda uma coisa: Deus do teu lado, contigo, você jamais vai estar só, você jamais vai perder uma guerra. Amém? Deus conosco, nós somos a força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus a nosso respeito, quem pode se levantar contra nós? Quem vai impedir? Você compreende? E José ali que voltou para a prisão novamente, injustamente de novo. A gente não vê a palavra de Deus enfatizar nada a respeito dele estar se lamentando, murmurando. Pelo contrário, ele voltou a trabalhar. E a palavra diz agora que 2 homens também é lançado à prisão, que estava trabalhando dentro do reino, dentro do palácio, homens de confiança do rei, e foi preso agora por causa da dúvida, por causa de traição. E ali a gente vê que o espírito de excelência continua com José, porque não foi José que pecou, que errou, que falhou, que desistiu, que tropeçou, que abandonou. Não, pelo contrário, ele estava no propósito, ele estava no processo, ele estava sendo fiel no seu processo. E Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus faz todas as coisas, amados. E Deus enviou aqueles 2 homens agora para dar mais uma estratégia para José. Deus deu 2 sonhos para aqueles homens que perturbaram muito eles.
Um era o padeiro e o outro era o copeiro. E agora eles ficam sabendo que José tem o Espírito de Deus e que saberia trazer respostas sobre aqueles sonhos a qual estava perturbando aqueles homens. E ao contar a José, José traz a interpretação dos sonhos. Um é para a vida e o outro é para a morte. Ou seja, o padeiro ia morrer por causa da sua atitude e o copeiro ia ser restaurado e voltar a trabalhar junto com o rei. Então a palavra de Deus diz que José conversa com aquele homem com bondade e fala para ele algo muito importante, para que ele lembrasse, quando ele estivesse na presença do rei, de que José, um homem íntegro que não tinha feito nada do que estava sendo condenado, estava preso injustamente. E a palavra de Deus fala que passou anos e aquele homem não se lembrou de José. Quantas pessoas já se esqueceram de você? Quantas pessoas já te abandonaram sozinho? E qual é o seu posicionamento? Qual é o seu posicionamento mediante a isso? Reclamar, amaldiçoar, praguejar, murmurar, denegrir, falar mal, virar as costas, fechar a cara? É isso que você tem feito? Se você tem feito qualquer tipo dessa atitude, eu lamento te dizer, você está simplesmente fazendo o próprio mal a você mesmo. Sabe por quê? Porque isso não condiz com alguém que serve a Deus verdadeiramente. Isso não é condizente com o que o Senhor nos ajuda a entender das suas escrituras. Isso não condiz com o que Deus nos ensina através da palavra. E José não fez isso. José permaneceu crendo que no momento certo Deus ia resgatá-lo daquele local. E a gente vê que no desfecho da história o rei teve mais um, o faraó, teve mais um sonho e agora José é lembrado. Agora começa o processo de ele ser abençoado pelas mãos do Senhor. O propósito de José está se concluindo. Os resultados de tudo aquilo que ele passou, que para os olhos da grande maioria das pessoas era morte, mas para Deus na vida dele era vida. E agora José, que estava lá no fundo do poço, começa a subir, começa a crescer, começa a ser notório o seu crescimento, mas ele está crescendo não de um voo de galinha, que daqui a pouco está caindo de novo, não. Ele está crescendo com alicerce, com bagagem, ele está crescendo com estrutura. Naquela parábola que o Senhor conta, aonde é que você está colocando os teus alicerces? É na rocha, que é Jesus Cristo, ou é sobre a areia, que é o mundo? Aonde você está colocando a sua confiança e os seus alicerces? Para que quando você cresce, você possa se sustentar. Quando vem bater a onda, bater os ventos, bater as tempestades, você permaneça em pé, porque você está alicerçado em Cristo, na palavra de Deus, e não na areia, que te derruba por qualquer coisa. Por isso que a gente vê tantas pessoas subindo rapidamente, mas não conseguem se sustentar. Alcança o seu alvo rapidamente, mas não se sustenta. Atinge o seu objetivo com tanta velocidade, mas não suporta, porque ele não passou pelos processos que deveria passar. Amém? Então, meus amados, essa é a linha do tempo. Todos nós sabemos depois o que acontece na história de José, mediante a estratégia que Deus deu a ele a respeito dos anos de vaca gorda e de vaca magra, na qual ele ali consegue resgatar, meus amados. O propósito de José era resgatar o reinado daquele faraó, que ele estava perdendo para os fazendeiros que estavam adquirindo tudo, o poder daquele reino. E depois, diante dessa estratégia que Deus deu para José consegue agora arrecadar tudo de volta. Todas as escrituras de terras que Faraó havia perdido para os fazendeiros, os bornérdios da vida, que estava tendo voz ativa dentro do reino, e agora ele pega tudo de volta, pela graça de Deus, pelo Espírito de excelência de Deus, e devolve para Faraó, que era um homem bom. Deus amava Faraó, Deus gostava daquele homem, e usou José para passar por todo aquele processo de sofrimento, para atingir o seu propósito, dar continuidade no povo de Deus e salvar o reino de um faraó que era bom. Amém? Deus faz todas as coisas para o bem, para que o nome dele seja glorificado
e exaltado. E a gente vê que depois ele se reencontra com os teus irmãos, ele perdoa os teus irmãos, ele reencontra o seu pai dá uma dupla bênção, dupla honra aos teus filhos, Manaim e Manassés. E a gente vê claramente, meus amados, que o desfecho da história continua. E através dessa linhagem da vida de José, cresce o povo de Deus, que está até hoje lá em Israel, em Jerusalém e aos redores. Amém? Então, meus amados, a pergunta para mim e para você hoje: você tem suportado o seu processo? Você está com a sua mente no Senhor ou está permitindo ela ser cauterizada? Porque só quem suporta o processo da vida, os processos de Deus, vai viver o seu propósito. Então eu e você temos o poder de aceitar ou rejeitar, de viver o propósito ou não viver o propósito. Cabe a mim e a você tomar uma decisão. E eu espero do fundo do meu coração que você acerte, que você tome a melhor decisão. E qual é a melhor decisão, Fábio? A vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é muito melhor. Amém? Que Deus te abençoe.